Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à sexta aula do nosso curso de Introdução ao LaTeX. Meu nome é Fernando Bastos e nós vamos continuar então trabalhando no Overleaf. Sejam bem-vindos. Então aqui está a página inicial do Overleaf e a gente tem aqui o nosso texto chamado Olá Mundo, que é o que a gente começou a trabalhar nas aulas passadas. Vamos começar definindo uma nova seção. Então, /section, ambientes em LaTeX. Então, tem aqui uma seção nova e a gente vai trabalhar hoje com alguns ambientes que eu acredito ser importante para você na escrita de algum texto que você tenha que fazer. O primeiro ambiente importante é trabalhar com mini page, né? O ambiente é uma região do seu texto que você vai definir a partir do comando begin, abre e fecha chave, /end, abre e fecha chave. O que vem dentro dessas chaves são os ambientes que a gente vai definir. O primeiro ambiente que eu vou definir aqui é o mini page, tá? Begin, mini page, /end, mini page. Esse ambiente mini page é uma mini página dentro da página normal. Para a gente falar de mini página, eu tenho que falar da largura dessa página. Então eu vou falar aqui vou colocar aqui, abre e fecha a chave. Vou abrir e fechar a chave, essa é a opção onde a gente vai definir a opção de largura da página. Vou colocar aqui 5 centímetros, tá? Então aqui eu coloco, por exemplo, /lipsum, para poder gerar um texto para a gente. Vou colocar um parágrafo em 5 centímetros, você vai ver que o texto vai ficar com a largura máxima de 5 centímetros. Então um parágrafo vai ficar um texto grande aí na página nossa. Então vamos ver aqui como vai ficar, vamos compilar. Então, observe que ele criou aqui ambientes em LaTeX e gerou esse texto aqui numa largura de 5 centímetros. Observem que ele foi alinhado à esquerda aqui. Na verdade, a mini página foi alinhada à esquerda. O texto está justificado dentro da mini página. Então, se eu quisesse, por exemplo, alinhar à direita, eu daria aqui um Ctrl+C nessa mini página, Ctrl+C, colocaria o ambiente, um novo ambiente, /begin, flush, right. Então aqui eu criei um ambiente flush right, texto à direita. Coloco o mini page aqui dentro. Observe que ele está alinhando agora à direita. Então tem um texto à esquerda, tem um texto à direita. Agora a questão é o seguinte: quando eu coloco um texto dentro do flush right, então vamos criar aqui de novo /begin flush right, eu estou dizendo para o LaTeX que eu quero o texto alinhado à direita. Então, /lipsum, se eu colocar um texto qualquer aqui no flush right, o que ele vai fazer é alinhar à direita. Então, meu texto não vai ser mais justificado, ele vai ser alinhado à direita. Se eu colocar o /begin flush left, eu estarei alinhando à esquerda. Então, /lipsum, um parágrafo, alinhado à esquerda. Então, observe que o texto não fica justificado. Se eu quiser justificá-lo, eu uso o mini page, né, na largura que eu quiser. Aí pode ser o tamanho, a largura da página que ele fica o texto justificado lá. Aí, logicamente, não vai ter necessidade de você usar o flush left ou flush right, né? Se eu quiser justificado, basta eu escrever lipsum e o parágrafo, né? Ele vai vir já automaticamente justificado. Eu poderia não querer nem justificar a esquerda e nem justificar a direita. Então, poderia querer o texto centralizado. Então, /begin center. /lipsum, vou pôr 2 parágrafos. Então, centralizado. Então, ele criou aqui, não está justificado o texto está centralizado. Então, a gente viu o ambiente center, flush left, flush right e mini page. Um outro ambiente extremamente importante em LaTeX é o ambiente que cria uma tabela. Então, /begin table. Observe que quando eu começo a escrever, a função autocomplete do Overleaf já me mostra que o Begin Table está determinado lá no Overleaf. Eu posso só dar um Enter, que ele já vai criar para mim uma tabela.
ele vai criar um ambiente table e um ambiente tabular dentro do table. O ambiente tabular serve para poder definir o número de colunas que eu quero no meu texto e o número de linhas, tá? O begin table significa que eu vou escrever uma tabela aqui dentro. E o begin tabular é que gera a tabela, tá? Então, begin table, aqui eu tenho abre e fecha colchete depois do begin table para eu poder falar das opções desse ambiente. As opções que eu tenho é H de here, T de top, B de bottom e a exclamação para poder ela se ajustar no melhor local do texto. A questão é, o ambiente table é um ambiente que a gente diz flutuante no LaTeX, tá? Então, se você coloca texto e a tabela, ela vai se ajustar melhor onde ela couber. Se não for naquela página que você colocou a tabela, ela irá para a próxima página ou para a página anterior. Então, é um ambiente flutuante. Se você quiser fixar essa tabela no local onde você colocou ela no texto, você vai usar, ao invés de usar H minúsculo ou T maiúsculo ou B, que é HTP, que é here, top ou bottom, exclamação, você pode apagar essas opções aqui e colocar a opção H maiúsculo. Mas com a opção, a opção H maiúsculo faz parte de um pacote, que é o pacote float. Então, barra, use package, float. Tá? Esse pacote aqui, pacote flutuante, é o pacote que com a opção H maiúsculo você define o local exato da sua tabela. Barra center para centralizar a tabela no texto. O begin tabular tem essa opção após o início do begin tabular, né, do comando. Então aqui agora eu defino o número de colunas que eu quero. Esse C é para dizer o seguinte, eu quero, no caso tem dois Cs aqui, eu quero duas colunas e o C significa centralizado. Se eu tivesse colocado o C e o L, por exemplo, seria a primeira coluna com texto centralizado e a segunda coluna com texto alinhado à esquerda. Se eu colocasse ainda também o right, né, seria uma tabela com 3 colunas e o texto da terceira coluna alinhado à direita. Essa barrinha na vertical aqui significa que eu quero que tenha uma linha dividindo, separando uma coluna da outra, tá? Vou tirar essa primeira barra aqui para vocês verem como fica, né? Toda vez que eu coloco, determino aqui o número de colunas que a minha tabela vai ter, eu já defino automaticamente o número de E, esse end, né, que é o E comercial, que a gente chama aqui no Brasil, tem gente que chama de E sertanejo, né, que é o E caligráfico aqui, eu tenho que colocar, se é 3 colunas, tem que colocar 2 E's aqui em cada linha, porque antes do E é uma coluna, entre um E e outro é a segunda coluna, e após esse E comercial é a terceira coluna. Essas duas barras invertidas é para dizer para o LaTeX que eu tenho outra linha, então é uma quebra de linha dentro da tabela, tá? Aqui eu fecho o ambiente end tabular. O caption é esse comando aqui, é um comando lá do begin table, é o nome da tabela, tabela número 1. E esse label é o que eu vou usar depois para referência cruzada, tá? Então eu vou pôr aqui tab 1. Então depois, se eu quiser referendar essa tabela em algum lugar do meu texto, eu vou usar aqui o tab 1 como referência, tá? Então se eu compilo essa tabela aqui agora, a gente vai visualizar aqui só uma barrinha, por quê? Porque eu não coloquei texto, né? Então vou pôr aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Então aqui vou chamar de A1, A2, A3. Então, beleza? Compilando, a gente vai visualizar a tabela centralizada aqui. Observe que eu coloquei uma barrinha separando só a segunda da terceira coluna. Se eu quiser mais separar a primeira da segunda, eu também coloco uma barrinha aqui, tá? Se eu quiser uma linha na horizontal, eu dou um enter aqui, separando a primeira da segunda linha, né, da tabela, ponho um barra H line. Então, compila agora, a gente vai ver
uma tabela aqui com as linhas, uma linha na horizontal e duas linhas na vertical separando as colunas. Eu ainda poderia fechar totalmente essa tabela colocando uma barra aqui, colocando outra barra aqui. E para mim poder colocar o H-line aqui embaixo, barra H-line, eu tenho que ter uma quebra de linha aqui depois da segunda linha, tá? Então, beleza. Nossa tabela, faltou um H-line aqui em cima, né? Barra H-line. Tá totalmente fechada agora. Observe que, vou aumentar aqui um pouquinho, a primeira coluna está centralizada, a segunda alinhada à esquerda por conta desse L de left, e a terceira alinhada à direita por conta desse R de right, tá? Eu poderia ainda tirar, vamos supor que coluna 1, coluna 2, coluna 3 sejam os títulos, né? E eu queira acrescentar um título aqui de coluna 2 e 3, sem essa barra aqui em cima. Então eu vim aqui, vou apagar isso, vai ficar só um E separando a primeira coluna das outras duas, tá? E vou colocar aqui um barra multicolumn. Dou um enter aqui, já aparece 3 chaves. A primeira chave é para você dizer quantas colunas que você está fazendo merge aí, você está juntando. Então 2 colunas. Como que você quer o texto esse título nas 2 colunas? Centralizado. E qual o texto que é? Vou pôr aqui colunas 2 e 3. Então, recompilar. Não vai aparecer esse tracinho aqui do lado, tá certo? Por quê? Para aparecer esse traço, eu tenho que dizer para ele, eu quero que feche aqui. Então, recompilando. Fechou. O título agora, coluna 1, colunas 2 e 3, e embaixo aparece coluna 2 e 3 fechada. Beleza? Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais algumas ideias para você escrever o seu texto em LaTeX. Até lá. Muito obrigado.